Tem, cara. Hoje já tem muita coisa, mas eu lembro que na época, quando a gente começou as nossas pesquisas e a nossa usabilidade da VR dentro do hospital, a gente começou com a prática para controle de dor em pacientes internados em UTI. Depois a gente começou a avaliar delírio hipoativo. Tá? Delírio hiperativo para mim é uma contraindicação absoluta de VR. Apesar de eu já ter tido 3 experiências com delírio misto, puxando um pouco mais pro hiperativo ali, oscilando, sabe, Ives? E deu certo, mas eu ainda continuo achando que realidade virtual para delírio hiperativo é uma contraindicação absoluta. Mas a segunda prescrição, digamos assim, que é o que a gente usa para dentro do hospital, é o delírio hipoativo. E depois a gente começou a avaliar a questão do engajamento, né, o envolvimento do paciente durante o processo de reabilitação ali, avaliando o tempo de atividade física dele com o cicloergômetro, com ou sem realidade virtual. Então isso é o que eu uso dentro do hospital, mas veja, o que se usa demais, cara, porque eu vejo muita publicação científica fora do país e tal, é para saúde mental. Controle de ansiedade, depressão, áreas da psicologia usam muito para tratamento de fobia. E aí tem toda a questão de treinamento de equipe médica, treinamento de equipe de enfermagem, psicologia, enfim, treinamento e tratamento. Para a área da físio, muito neuroreabilitação, né? A questão da neuroplasticidade, né? Um dos efeitos da realidade virtual, né? Você conseguir meio que simular uma terapia do espelho muito mais tecnológica ali, e aí você consegue modular o cérebro e estimular muito a neuroplasticidade, né? Então eu costumo dizer que é um oceano de possibilidades terapêuticas que existem, mas que a gente talvez não descobriu ainda e que não há um campo com tanta evidência científica como eu acredito que tenha. Até, cara, hoje eu estava lendo um artigo científico, é um relato de caso, na verdade, de pacientes com ansiedade pré-operatória. É um estudo brasileiro, por sinal, um estudo publicado, se não me engano, na Revista Brasileira de Anestesiologia, coordenada por um enfermeiro, falando sobre a realidade virtual pré-cirúrgica, cara. Então, pouca evidência ainda sobre isso, mas uma área que eu acho que vai crescer muito e que de fato vai ser uma ferramenta não farmacológica prescrita para pacientes em pré-operatório. Interessante, cara, interessante. E por exercício é a questão de você ter algo, um incentivo mesmo para o paciente, né? Porque você vê que aumenta a tolerância ao esforço, aumenta o tempo de exercício, isso para reabilitação é bem interessante, né? É isso mesmo, Ives. O que acontece é isso, cara. Você acaba envolvendo o paciente ali num outro cenário, diferente daquele torturante que é onde ele já tá. A UTI, né, cara, aquelas paredes brancas, quando a gente tem televisão, janela, beleza. Até alivia um pouco. Mas normalmente não é, né, cara? Normalmente não é. Nem todos os hospitais e também nem todos os leitos de hospital são assim, né? Então você consegue uma extração de performance melhor, sensação de percepção de esforço menor, justamente por conta desse ambiente. Cara, você já provou? Fazendo exercício? Não, pra qualquer modelo. Você gosta de videogame, você já deve ter jogado. Cara, eu nunca joguei. Eu vou te falar que esse ano eu quase comprei o VR 2 do PlayStation, cara. Quase. Eu só ainda não comprei porque eu tava tão corrido que eu falei, não vou jogar. Não vou ter tempo pra usar. Não vou ter tempo pra usar. E aí eu não comprei por causa disso. Mas eu nunca, por exemplo, joguei com o VR, cara. Tu gosta de game, né, cara? Você vai se amarrar nisso daí. Eu tenho esse medo também, de gostar muito. de viciar. Eu tenho esse medo porque, cara, quando eu entro em qualquer atividade, eu entro muito nas atividades, cara. E aí é foda. Entendi. É foda. Entendi. E, pô, pra reabilitação, assim, especificamente, tem tarefas, aplicativos específicos, assim, que você pode usar tanto ali naquela do celular ou naqueles que já tem o hardware ali embutido no óculos? Tá, legal. A pergunta é bem boa. Ivens, existem aplicativos para, por exemplo, para que não sejam da Meta, né? Do óculos da MetaQuest, que funcionam com outros smartphones comuns que são voltados, que podem ser usados para reabilitação com realidade virtual, game terapia. Mas eles não são jogos desenvolvidos exclusivamente para health tech, para healthcare, aliás. Não é voltado para isso. Então pegaram só alguns jogos. Isso, cara, que você tem que ter um deslocamento lateral, que você tem que saltar, que se agacha, não sei o que, e você pode usar para reabilitação neurológica, por exemplo. Mas nesse caminho de evolução de aplicativos para a área da saúde, tem muito desenvolvimento de aplicativo voltado para reabilitação, cara. Reabilitação ortopédica, neurológica tem demais, tá? Neurológica tem muito. E inclusive é aí que a Movision que entra na história, né, cara? Eu conheço a Leilani e o Marcelo em um evento em Porto Alegre
de tecnologia e gestão em saúde. E aí eles assistiram provavelmente a minha aula antes, depois isso foi no outro evento que a gente se conheceu, no outro ano, lá o evento da Laura Severo, que você conhece também. E comentei com eles qual eram os meus planos com a realidade virtual, o que eu queria. A Leilane, fisioterapeuta, né, cara? Ela tem, se não me engano, mestrado em gamificação, metodologia, né, cara? Tem um baita currículo, né? E o Marcelo é um desenvolvedor de software, um cara com um trabalho magnífico. Que inclusive quando me mostrou pela primeira vez o que ele fazia em designer gráfico 3D, eu falei, caramba, dá pra fazer isso em realidade virtual? E ele dá. A gente só precisa estudar isso aí junto e ver qual é. E aí a gente monta a Movision e nós desenvolvemos agora, foi esse ano que praticamente oficializou o primeiro aplicativo que a gente tem de reabilitação, que simula um ciclo ergômetro. Legal. Ele simula um ciclo ergômetro que você consegue adaptar, por exemplo, em outros aparelhos de reabilitação analógico, como o nosso ciclo ergômetro convencional, né? Aquele que tu usa, que eu uso. E aí o próprio cenário ele te traz distância, carga, velocidade, você consegue escolher sentado ou em pé, e aí com o próprio controle você interage naquele ambiente sintético. O legal é que, além de ele ser um aplicativo voltado para a reabilitação hospitalar, que pode ser usado a domicílio, pode ser usado ambulatorial, mas ele traz números, né, cara? Ele traz uma possibilidade de você conseguir acompanhar progressivamente a evolução do paciente, né? Então, tem vários, cara, tem muito para neuro, fora do país tem muito aplicativo para neuro, mas a gente esbarra num problema aí, linguagem, modelos de óculos, são vários modelos de óculos, inclusive algumas empresas por exemplo, a gente não fabrica o nosso modelo de headset, a gente não tem o nosso óculos, a gente desenvolveu um software compatível com os sistemas que hospedam esses aplicativos dentro do celular. Então imagine assim, como se fosse um Deezer, um Spotify, e ali dentro você coloca o Android e o sistema da Apple. Isso, exatamente. Algumas empresas desenvolvem o próprio óculos ou fazem parceria com essas empresas que já desenvolvem o óculos e aí hospedam só o software, as plataformas deles, e aí são aplicativos específicos para reabilitação, que você tem acompanhamento domiciliar, com nuvem, acompanhamento remoto. O problema é o alto custo para trazer isso para o Brasil, a escalabilidade para você aplicar isso, né, cara? Você vai estar às vezes amarrado em um só app ali para reabilitação. Então, eu sei que tem muita gente fazendo isso e tal, mas a gente não tem o que eu digo que é uma farmácia VR aí, entendeu? Um Netflix da reabilitação, algo assim. Não. Já ali para você escolher, ó, esse cardápio aqui é para controle de ansiedade, esse aqui é para controle de dor. Perfeito. Tanto que é uma das ideias da Movision a gente ser uma empresa, né? Hoje é uma startup de tecnologia em saúde, mas que a gente venha desenvolver mais cenários para estar disponível, não só para a área da fisioterapia, mas para a área da enfermagem, para a área da psico e tal, enfim. É super legal. Pô, na enfermagem é muito legal, cara, a galera fazendo o procedimento enquanto o paciente está lá imerso no cenário. Eu acho muito legal isso aí.